Doutora Fernanda, bem-vinda. Bem-vinda, Fernanda. Obrigada, boa tarde. Muito bom sempre te receber aqui, sempre, né? Começamos semana passada, hoje estamos aqui com o primeiro dia, né, de conteúdo realmente relacionado à beleza e saúde. Hoje vamos falar, então, sobre Ultraformer. Vamos falar sobre o Ultraformer, o queridinho do momento. É, né? É o queridinho do momento, mulherada procurando muito, não só mulheres, homens também, né, Fernanda? Os homens gostam muito desse tratamento, exatamente por não modificar muito a face, né? E ele não causa um downtime, que a gente chama, né? Que a pessoa tem que ficar de repouso em casa, então não interfere no dia a dia. Por isso que ele é o queridinho do momento de homens e mulheres, né? E a gente já começando assim, o Ultraformer, o que é, para que serve e o que faz? Vamos lá, então. O Ultraformer, né? Ele é um ultrassom micro e macro focado. Se a gente for pensar assim, ultrassom é como se fosse quando a gente vai fazer um exame de diagnóstico por imagem. Tem ultrassom, mas aquele lá, as ondas sonoras são divergentes. No ultrassom do Ultraformer, as ondas sonoras são convergentes. Então, elas vão tudo para um ponto só, né? E onde ela atinge, ele vai elevar a temperatura, fazendo os pontos de coagulação. Daí, então, claro, por que a gente chama de micro e macro focado também? Devido às ponteiras que tem, né? O microfocado seria para face, né? Enfim, regiões que vai ter uma espessura menor, e o macrofocado, né? Que daí é o outro cartucho que a gente muda, é o mesmo aparelho, porém a gente troca os cartuchos. Então, o cartucho do macrofocado a gente poderia usar região de abdômen, né? Para aquele umbigo triste, gordura localizada, inclusive da papada, se tiver indicação. Então, por isso que a gente fala assim. E aonde, então, essa onda sonora atinge, vibra as células, né, as moléculas, e esquenta, vai fazer esses pontos de coagulação. Então, a gente faz como se fosse, assim, um grampeamento, digamos assim, da pele, das estruturas subdérmicas. Olha que interessante. Então, por isso que faz aquele efeito lifting, na verdade, né? Ele dá aquela esticadinha, porque aonde tem ali, ele vai retrair o tecido. E nós temos um vídeo do Ultraformer. Temos um vídeo. Passar. Ali. Então, ali é o Ultraformer, né? Que a gente tem que fazer as marcações, que tem áreas, regiões anatômicas que a gente não pode passar o Ultraformer. E ali eu estou manipulando o Ultraformer, enfim, porque cada região que a gente usa realmente tem um joules, né? Tem a potência, tem que ser bem indicado, tem que passar por uma avaliação. Então, e aí ali ela vai fazer o efeito bichectomia e lifting, né, na região da bochecha. Escolhe as regiões, Fernanda. É que conforme a queixa do paciente, a gente vai ver o que está mais indicado, né? E aí também vai escolher o cartucho ali, a ponteira, né, para colocar na peça de mão para poder fazer o tratamento. Então, e tu pode ver, desculpa interromper, tu pode ver que até a gente usa um gel que nem o do aparelho mesmo, né, para fazer o exame, né, do ultrassom quando está grávida. Exato. E tem disparos, né? São feitos disparos. Exato. A gente faz os disparos e daí como é que funciona, na verdade? Esses disparos, então, que ele vai fazer esses pontos de coagulação. Então, conforme a região que a gente vai usar, por exemplo, se é a bochecha, vai ter uma quantidade de disparo. Se é na região da testa, para erguer a sobrancelha, vai ter outra quantidade de disparo. Né? Na bochecha também. Então, é feito um cálculo conforme a avaliação. Por isso que é bem importante todo mundo ficar ligado onde vai fazer esse procedimento, né? Porque às vezes se tu achar um preço aí que está muito destoante, talvez os disparos não estejam sendo feitos adequadamente, né? Exatamente, bem que tu comentou, André. E também outra questão, assim, as ponteiras, elas têm indicações também. Então, eu não posso usar uma ponteira que é para o corporal na face, porque vai causar danos, né, injúria. Então, o profissional tem que estar bem treinado, saber bem direitinho como utilizar. E importante também que esses cartuchos não são recarregáveis. Eles são originais de fábrica. Isso também é muito importante. Por isso que, às vezes, tem valores muito abaixo do mercado devido a essas recargas também que fazem. Fernanda, e para a gente ter resultados, né? Qual é a frequência e de quanto em quanto tempo a gente pode fazer e quanto é o tempo para a percepção do resultado mesmo? Sim, então, de quanto em quanto tempo a pessoa pode fazer, ela vai fazer, por exemplo, a primeira vez. Né? Após 30 dias até 90 dias, então de 1 mês a 3 meses, que ela vai começar a perceber os efeitos. Né? O pico vai ser em 90 dias, então em 3 meses.
Pode ser feita uma nova avaliação em 6 meses, conforme for achar necessário fazer novamente, ok, se faz uma nova sessão, ou não, daqui a 1 ano se faz de novo. Né? E é importante também que quando a pessoa tem uma flacidez severa, não é indicado, porque a expectativa não vai corresponder ao resultado, então tem que ser bem avaliado. Mas respondendo daí a pergunta, realmente, ele vai ter o pico em 90 dias e daí em 6 meses a gente faz uma nova avaliação, dependendo pode refazer ou só no próximo ano. Por isso, então, quanto mais cedo começar, melhor, né? Não esperar, agora eu preciso fazer algo na minha pele. Aí já vai ser mais difícil um pouquinho. Exatamente. E também é importante, né, André, associar, porque assim, ele não é... Ele faz milagre, tem muito... O resultado é maravilhoso, porém, se a gente associar com outros produtos, né, é muito melhor o resultado. Eu falo assim, não adianta às vezes a gente pensar, eu quero dar uma erguidinha aqui, fazer um efeito lifting, mas a pele está desidratada. Não vai adiantar, porque a pessoa às vezes não vai ver aquele resultado. Então tem que tratar como um todo mesmo. E que outros produtos que podem ser associados, outros procedimentos? Então é muito associado, né? O que potencializa até o efeito do Ultraformer em 6, 7 vezes é o próprio bioestimulador de colágeno. Tanto o Radiesse, Eleva, tem vários, né? Aí faz antes ou depois? Faz depois. Primeiro faz o Ultraformer, depois o bioestimulador. Isso. Inclusive, assim, é muito importante quando for pensar em qual procedimento estético eu vou fazer. Primeiro, a gente começa pelo Ultraformer. Porque muitas vezes, por exemplo, a pessoa fez um botox na testa, recentemente, já não pode fazer Ultraformer. Então, pensando assim numa sequência, ele seria o primeiro. Justamente isso que eu ia perguntar, se quem já tem algum procedimento estético de preenchimento, alguma coisa, pode fazer ou daí não é tão recomendado? Imediatamente não se faz Ultraformer. Aí tem que avaliar qual procedimento estético foi feito e esperar em torno de 30 dias, 60 para poder fazer. Porém, se a pessoa tem fio russo e os preenchimentos com PMMA, aí realmente é contraindicado. Assim como a acne severa também é contraindicado. Não pode ter infecção, né, na pele onde a gente vai aplicar. Fernanda, uma pergunta que é necessária. Dói? Qual é o nível de dor aí de quem vai passar por esse procedimento? Isso é bem variável, né? Cada um tem o seu limiar de dor. Mas, assim, a pessoa normalmente sente um desconforto, mas em algumas regiões mais específicas, né? Que a pessoa vai sentir. Porque daí tem alguma parte mais anatômica que é mais sensível. Eu, por exemplo, o meu lado esquerdo é mais sensível que o direito. Eu também tenho isso. Então cada um tem a sua sensibilidade. Mas, assim, não é nada fora do normal. E a gente pode também tomar um remedinho para dor antes, um paracetamol, para diminuir. Não é algo exportável. Não. Exatamente, ele veio, né? O Ultraformer veio para substituir, assim, fazer um efeito lifting sem corte e sem essa questão, assim, do pós também, do pós né? É muito ruim e também uma questão de, não quero passar por agulha, tenho medo. É Ultraformer. Perfeito. É bem tranquilo. Tá, e eu sei que vai ter o dia do Ultraformer na clínica. Exatamente. Agora, dia 29, semana que vem, vamos ter o Ultraformer Day lá na clínica. Então, quem tiver interesse, entre em contato comigo, pode me chamar no direct, no link da bio, faz um sinal de fumaça, como eu digo, que daí eu passo todas as informações. Nossa, vale muito a pena. Então, o Ultraformer Day com a Fernanda. Ótimo, Exato. Fernanda, muito obrigada. Obrigada. Obrigada.